vocês. O assunto do vídeo de hoje é pincel. Eu vim mostrar pra vocês 10 modelos de pincéis que eu amo e são super baratinhos. São pincéis que vocês também encontram com facilidade e tem uma qualidade muito boa. Todos esses pincéis que eu vou mostrar eu uso muito. E já tem um tempinho que vários de vocês vinham me pedindo esse tipo de vídeo, assim, indicando os pincéis favoritos baratinhos. E se você também ama pincéis assim como eu, já deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal também pra não perder nada. Vídeos novos dia sim, dia não, sempre às 17 horas. E não esquece de assistir o spoiler do próximo vídeo que vai sair aqui no canal. Aparece sempre no final de todos os vídeos aqui do canal. E vamos lá! Então vamos começar. O primeiro pincel que eu vou mostrar é um pincel de pele que eu uso, acho que em quase todos os tutoriais aqui no canal, gente. Que é esse pincelzinho aqui, é o número 10 da Vult. Eu tenho esse pincel há muito tempo, eu comprei ele logo que foi lançado. No geral, eu prefiro pincéis de cerdas naturais. Esse é de cerda sintética, mas ele é ultra macio. Eu amo esse pincel, principalmente para fazer contorno, ele encaixa perfeitamente aqui no meu rosto. Esse pincel, ele é original, assim, pra pó. Eu nem uso ele pra pó, eu uso ele pra contorno. Claro que dá pra você aplicar pó no rosto inteiro, dá pra você aplicar blush. Todo pincel é assim, gente. Ele é um pincel pra tal função, mas você pode usar ele pra diversas funções, sempre assim. No geral, eu acho pincéis um item da maquiagem muito pessoal, porque às vezes um pincel que eu amo pra esfumar sombra, pra você às vezes nem vai ser um pincel tão favorito assim. Tem muito disso também, mas esse pincel aqui é um que eu não abro mão, indico muito e ele é maravilhoso. O segundo pincel que eu vou mostrar também é de rosto e eu sou apaixonada por ele. É o W102, ele é chanfradinho assim. Esse já tem cerdas naturais, o que eu amo. Esse pincel originalmente ele é um pincel pra blush, mas como eu sempre gosto de adaptar as funções, eu amo ele pra aplicar pó solto. Eu venho, ó, ele encaixa perfeitamente aqui abaixo das olheiras, então eu venho assim, ó, pressionando o pó solto. Ele funciona super bem pra aplicar iluminador, você pode aplicar blush também com ele. Ele dá muito certo pra fazer contorno também, apesar de eu preferir esse outro aqui da Vult que é mais gordinho. Prefiro pincéis um pouco mais gordinhos pra contorno. É algo pessoal, mas indico muito esse pincel. Os pincéis da Macrylan, eles têm o mesmo modelo, só muda o cabo. Aí muda a primeira letra. Por exemplo, os cabos de madeira, eles sempre começam com M. Os cabos pretos sempre começam com B. Mas o modelo do pincel é sempre o mesmo. Eu esqueci de falar o preço da Vult, eu paguei uns 20 reais nesse pincel, mas gente, varia demais numa cidade, de um estado, de um site pro outro. Nesse da Macrylan eu acho que eu paguei 15 reais, se não me engano. De pele eu só vou mostrar esses dois porque com esses dois pincéis eu faço tudo, faço contorno, passo iluminador, aplico pó. Pra aplicar base, eu não vou indicar nenhum pincel super favorito porque eu não tenho nenhum pincel super favorito de base desses mais baratinhos. Vocês que sempre me acompanham aqui sabem que eu sempre aplico a base e o corretivo com esponjinhas, porque eu prefiro muito mais o efeito, já tô muito acostumada com as esponjas. Começando os pincéis de olhos, eu vou mostrar o número 15 da Vult, que é um dos meus pincéis favoritos de esfumar sombra. As cerdas são naturais. Ele é bem fofinho, bem cheio, bem gordinho, então ele é maravilhoso pra esfumar sombra, adoro. Vocês que sempre me acompanham aqui no canal sabem o quanto eu amo esse pincel. Todas as vezes que eu encontrei esse pincel eu paguei 20 reais nele. Eu tenho vários desse mesmo modelo porque eu dou aula de automaquiagem, é um pincel que eu sempre indico. Eu adoro o esfumado que ele deixa na sombra. Na minha opinião, nesse estilo de pincel é o melhor de marca nacional que eu já testei. O único ponto negativo dele é porque muitas vezes ele tá em falta, você não encontra ele em lugar nenhum, você não encontra ele em sites, em lojas físicas, em nada. Aí eu acho que vem a Vult com uma reposição e ele reaparece, assim, sabe? Pra esfumar, indico muito o número 15 da Vult. E agora um pincel da Macrylan pra olhos, pra sombra, que eu amo, e eu tenho vários dele, é o modelo 906. Ele é assim, ele já é um pincel que tem cerdas bem menores, cerdas naturais também. Ele é achatadinho assim, mas ele é super macio. Quando você compra esse pincel, ele vem na capinha escrito assim, pincel para esfumar. Ele é um pincel que dá pra você esfumar sombra, dá pra você espalhar a sombra na pálpebra inteira. Você pode usar ele até pra fazer esse esfumado aqui, ó, rente aos cílios de baixo. Claro que vai ficar um esfumado mais grossinho. Às vezes eu quero fazer um olho com duas sombras, pego uma sombra, aplico na pálpebra móvel, depois eu pego uma outra sombra, venho esfumando côncavo. Eu acho ele um pincel muito, muito versátil mesmo. Amo demais e eu paguei 8 reais nesse pincel. Eu sempre compro ele por esse preço. E agora eu vim com outro modelo que é o 107, também da Macrylan, também do cabo de madeira. O cabo de madeira da Macrylan é o que eu acho mais lindo. Eles imitam muito os pincéis da Makeup Forever, o que eu acho muito legal. O 107 já é um pincel diferente do 906, por quê? Porque ele tem cerdas sintéticas e ele é um pincel firme. Ele é um pincel para você aplicar sombra, para você aplicar
glitter, pra você aplicar pigmento solto. Ele é maravilhoso pra isso. Ele é um pincel, ó, com as cerdas bem firmes, tá vendo? Mais durinho. Eu acho muito importante você ter esse tipo de pincel no seu kit. Vai te ajudar muito. Também paguei R$8 nele, super baratinho e super, super bom. Todos esses pincéis que eu tô mostrando no vídeo de hoje, eu tenho vários modelos deles, porque são pincéis que eu sempre indico, que eu uso nos cursos de automaquiagem, essas coisas. E agora é um pincel de precisão e ele é um dos meus favoritos, eu uso sempre aqui nos tutoriais, sou apaixonada. É o modelo M907. Ele é um pincel bem pequenininho, só que ele tem as cerdas super macias, então faz um esfumado rente aos cílios inferiores muito bacana. Amo demais pegar aquela sombra preta, aquela sombra marrom bem escura e vir esfumando aqui abaixo, ó. Você aplica um lápis de olho, quer fazer aquele delineado esfumado, ele é ótimo pra isso, pra você esfumar bem assim o lápis, pra você esfumar sombra preta. Enfim, eu sou muito apaixonada por esse pincel. Sempre que me perguntam um pincel de precisão bom, baratinho, eu indico esse daqui. Eu paguei R$5, R$6 nele, mais ou menos isso. E agora um pincel de esfumar também da Macrylan. A maioria dos pincéis são da Macrylan, porque, gente, eles são muito baratinhos e são muito bons. Esse que eu vou mostrar agora é o Eco 15. Eu mostrei o número 15 da Vult, que é bem gordinho, e eu acho o Eco 15 uma ótima opção também pra você ter um pincel de esfumar menor, porque é importante você ter um menor e um bem mais gordinho. Ele é um pincel super macio, pra quem quer depositar aquela sombra aqui no canto externo, dá pra marcar só o côncavo com ele também. Tá vendo a diferença de tamanho entre o número 15 da Vult e o Eco 15? Como eu tava falando, eu acho bem legal você ter no seu kit esses dois tamanhos de pincel de esfumar. No Eco 15 eu sempre pago R$8, pode ser que você encontre mais barato, pode ser que você encontre um pouquinho mais caro, mas é sempre assim, gente, varia muito. Eu amo pincéis de precisão, eu acho que eles ajudam muito, principalmente quando você quer fazer umas coisas mais diferentes. Você quer aquele pincel menor pra depositar uma sombra ou só aqui nesse cantinho mais diagonal, ou dar aquela profundidade no cantinho externo, enfim. E um outro pincel de precisão da Macrylan também que eu indico demais é o Eco 12. É esse daqui, ele é bem menorzinho, mais achatadinho, com cerdas naturais também. Eu gosto muito de pegar uma sombra preta bem na pontinha dele e eu venho carimbando bem rente aos cílios aqui. Como ele é menorzinho, mais curto do que o 907 também da Macrylan, eu acho ele muito bom pra fazer esses traçados. Quando você quer que a sombra fique mais concentrada, eu prefiro o Eco 12. A diferença de tamanho entre os dois pra vocês verem. No Eco 12 eu pago R$6, R$7, mais ou menos isso também. Agora um tipo de pincel que eu acho muito legal, acho ele muito útil, principalmente às vezes você quer aplicar um pontinho de luz, você quer iluminar o cantinho interno do seu olho, você quer colocar um pouquinho de glitter no centro da pálpebra ou rente aos cílios inferiores. Então o que eu indico muito é o pincel lápis Eco 7 da Macrylan. O que eu mais gosto é porque ele é pontudinho. Principalmente quando eu quero fazer aquele iluminado interno bem aqui com um pigmento ou com uma sombra mesmo, eu sempre venho com esse pincel aqui assim, ó, ele dá muita precisão pra isso, muita. Esse aqui também foi na faixa dos R$6, R$7. O último pincel que eu vou indicar, e não menos importante, pelo contrário, ele é muito, muito importante, é o pincel chanfrado modelo 104 da Macrylan. Esse aqui é o do cabo preto. Eu adoro porque ele não é muito grosso e nem é muito fino. Dá pra você fazer diversas coisas com ele. Eu adoro preencher as sobrancelhas com ele. Eu amo fazer delineado com sombra preta, bem rente aos cílios superiores com esse pincel. Quando eu quero um traço, só uma linhazinha aqui, ó, rente aos cílios de baixo, eu uso ele. Enfim, pincel chanfrado eu acho um pincel, assim, indispensável na maquiagem. E esse da Macrylan é um que eu indico demais e ele é super baratinho. Eu sempre pago R$5, R$6 nele, não passa disso. E ele é um ótimo pincel chanfrado. Adoro. E acabou! Eu espero que vocês tenham gostado das dicas dos pincéis. Todos eles eu uso demais. São pincéis que fazem tum-tum no meu coração. Se tem algum pincel nesse estilo baratinho que você ama, deixa aqui nos comentários. Quero muito saber. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilha com quem você sabe que ama pincéis também. Se inscreve no canal pra não perder nada. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! É aquela maquiagem que você tem aquela expectativa que no dia do Natal você vai parar 1h30 pra elaborar e fazer tudo assim bem feito, sabe? Só que depois eu vou fazer uma maquiagem um pouquinho mais da realidade, que é aquele dia que a gente não tem muito tempo, então acaba fazendo uma coisa mais fácil.